grupos de representações, assim. Tchau. Vamos lá. Então, na aula passada, nas aulas passadas, não foi só na aula passada, né? A gente vinha já trabalhando, né, de várias maneiras a ideia de produtos de representações, que são chamados de produtos tensoriais. Então, no caso, né, do grupo que a gente está mais ligado, né, no momento, que dá mais atenção, são os dois grupos, SO2, né, do S e do A3. São dois grupos que condividem a mesma aula do direito. Estamos concentrados nesses dois grupos aqui. E aí nós vemos que as rotações realizadas em SO3, elas definem as categorias que nós chamamos de escalares, né? O SO3 ele define a ação, né, do grupo de rotação no espaço-tempo, define as grandezas de natureza tensorial, define os tensores. Esses tensores, em geral, são escalares, vetores e tensores propriamente ditos. E o SO2, ele também representa, pode ser usado para representar as rotações daqui, só que ele vai atuar no setor dos espinores. Então, nós vimos que, na verdade, quando a gente fala de SO3 e de SO2, a gente tem que juntar os espinores e os tensores. Os tensores ficam mais no sentido do espaço-tempo mesmo, são aqueles objetos que são referidos aos eixos coordenados. E os espinores, eles vivem em um espaço interno, bidimensional, complexo, e eles não têm nenhuma referência aos eixos coordenados aqui. Ao mesmo tempo que a gente lembra, eles sofrem as rotações que são efetuadas aqui. Quer dizer, aqui a gente tem a rotação sobre aquela forma, né? A rotação que é feita aqui, ela é uma rotação de um ângulo θ em torno de uma certa direção espacial, e aqui nós temos as matrizes geradoras da rotação. Então, como eu realizo uma rotação de um ângulo θ em torno de uma certa direção, e aqui aqueles famosos nossos geradores, os geradores GI, que têm aqueles elementos de matriz, né? G e JK, menos I, epsilon e JK. São aquelas três matrizes, né? 3x3, que a gente chama de geradores das rotações nos planos coordenados. E, paralelamente, se eu fizer essa mesma rotação no espaço dos espinores, então nós temos o mesmo ângulo, a mesma direção no espaço, o que muda são os geradores. Em vez de trabalhar com G, a gente vai trabalhar com sigma sobre 2. Então, essa rotação faz o mesmo trabalho que essa, só que essa atua nos eixos coordenados e essa atua no espaço dos espinores. Então, como nós tínhamos visto. E aí nós tínhamos, na aula passada, a gente trabalhou com um pouco mais de detalhe, o produto de duas representações espinoriais. Então, se nós fizemos, na verdade, isso que nós pegávamos um espinor com componente psi-alfa, o psi-alfa está aqui, e pegava um espinor π-beta. E aí a gente via que esse produto aqui, usando aquela nossa discussão de rearranjamento de Firth, nós vimos que essa grandeza aqui podia ser expressada
termos de duas grandezas, né? Saía aqui, saíram dois objetos daqui de dentro. Então, esse objeto aqui dava origem, né, quando a gente fazia a expansão na base de matrizes, né? A gente tem um espaço de matrizes, né? A identidade de três matrizes de Pauli. Faz o rearranjamento de fios, né? Expressa esses objetos aqui em termos das matrizes de Pauli. A gente ganhava dessa expansão aqui, a gente ganhava cidade aqui, vezes a matriz de identidade. E daqui saía uma outra grandeza, que era a cidade, as matrizes de Pauli e na verdade, saiu alguma coisa assim, sigma aí. Então nós produzimos duas grandezas a partir do produto de dois espinóis. Uma grandeza escalar, essa grandeza aqui, ela não muda sobre rotação, é uma grandeza escalar, transformado dela sobre SO2 LM, e essa grandeza aqui, que sob rotação, né, essa grandeza aqui tinha esse caráter, né? Sigma Dagger, sigma linha, transformação desse objeto, que é a matriz R de J, sigma J, essa grandeza aqui se transforma com essa matriz. Aqui é a matriz que a gente normalmente chama de matriz R, rotação, e essa matriz aqui é a matriz que normalmente nós chamamos de matriz S, que é a matriz de S2, matriz correspondente, né? Então essa matriz aqui atua nos espinores, essa matriz aqui atua nos tensores. Então era mais ou menos isso. Então a gente viu que esse produto aqui, ele podia ser codificado desse modo. Uma grandeza de natureza escalar, uma grandeza de natureza vetorial. Uma outra coisa que nós tínhamos visto é que essa grandeza aqui, quando a gente multiplicava os dois escalares, esse objeto aqui tem uma só componente. Então, para como deixar isso aqui de lado? Aula passada ainda a gente terminou fazendo o produto. Então isso aqui é o que nós chamamos de produto tensorial de dois espinores. Isso aqui, na verdade, é como se fosse o espinor si, complexo conjugado, tensorial, espinor qui. Então esse produto tensorial, ele me dá ele me dá duas grandezas, um escalar e aquele vetor. E essa grandeza aqui é o que faz o papel do produto escalar no espaço dos espinores. Então eu defino o produto escalar de dois espinores, eu defino dessa forma aqui. Esse aqui é como se fosse o produto vetorial de dois espinores. É como eu extraio um vetor a partir de dois espinores. Então isso a gente tinha feito. Na aula passada a gente tinha terminado trabalhando ainda, o produto tensorial de dois vetores. Então a gente tinha pegado esse vetor V e feito o produto tensorial com o vetor U. Aí tínhamos feito aquela mesma história. Construímos uma matriz colocando pensando que esse objeto aqui é o espinor transposto, o espinor linha, e esse espinor aqui é o espinor coluna. Então coloca esse aqui em cima das linhas do primeiro, formando aquela matriz 3x3. E aí nós vimos na aula passada que daqui decorriam três grandezas com características distintas sobre transformação de rotação. Saía daqui uma grandeza escalar, o próprio produto escalar. Então, essa grandeza aqui estava ligado ao traço da matriz simétrica, é o produto escalar, é um escalar que sai daqui. Quando eu multiplico dois vetores tensorialmente, eu ganho o produto escalar. Depois, aparecia na matriz na matriz antissimétrica, aparecia o produto vetorial, do produto tensorial, o produto vetorial está aqui dentro. Então essa grandeza aqui faz o papel de um vetor. Então, multipliquei dois vetores, tensorialmente ganhei um escalar, um vetor, e ganhava depois aqui uma matriz simétrica de traço nulo, né? Era a matriz formada, né, por VI, o J, mais VJ, o I, traço nela. É aquela matriz, então, simétrica, as propriedades desse objeto aqui, traço. Então,
Então a gente via que o produto de dois vetores, ele dá origem a três categorias de objetos distintos do ponto de vista das rotações. Do ponto de vista das rotações, quando eu faço uma rotação, o escalar vai nele mesmo. O escalar não se mistura com ninguém. Então, isso aqui é uma representação irredutível, ela fica nela mesma. Esse objeto aqui é uma representação irredutível. Quando eu rodo um vetor, ele não vira nem escalar nem tensor, ele se mantém vetor. Então, qualquer transformação de rotação que eu fizer num vetor, ele se mantém vetor. Então, isso aqui também é chamado uma representação irredutível. Ela não se reduz ao outro. E, quando tem uma matriz simétrica de traço nulo, se eu fizer uma rotação nela, a pergunta é, será que se eu fizer uma rotação em cima de uma matriz simétrica de traço nulo, ela deixa de ser simétrica? Ou ela perde a propriedade de ter traço nulo? Ou qualquer rotação mantém essas duas categorias? Porque, vamos imaginar, se eu fizer uma rotação e essa matriz deixar de ser simétrica, então ela não é mais uma representação irredutível. Ela transita para uma outra coisa depois da rotação. Ou se ela perder o traço, se ela passar a ter traço não nulo, então ela também mudou de propriedade sobre uma rotação. Então vamos imaginar, vou pegar essa matriz aqui. Nessa matriz eu estou partindo do pressuposto que ela tem essas duas propriedades. E vamos fazer uma rotação nela. Então quando eu faço uma rotação numa matriz, eu sei que ela vai ficar dessa forma. Vai aparecer aqui R, I, K, R, J, L, S, tio, K, L. Posso escrever isso aqui da seguinte maneira. Experimento R e K, S tio, K, L, R. Só estou trocando o nome dos fatores, não tem problema. RJL, mas RJL é o R transposto LJ. Então eu produzi um produto matricial bem explícito aqui, ó, IK, LL. Então isso aqui no final de tudo, isso aqui é a seguinte matriz, é R, S tio, R transposto, elemento J. Então o elemento J dessa matriz é igual ao elemento J dessa matriz. Então, sob uma rotação, essa matriz, eu posso representar essa expressão em forma matricial pura. Ela vai ficar S' igual a R, S tio, R transposto. Isso vale para qualquer matriz. Qualquer matriz que sofrer rotação, ela vai seguir exatamente esse padrão. Então é só usar isso. Qualquer matriz que for, quando faça uma rotação no sistema de eixos, qualquer matriz vai se transformar seguindo essa lei de transformação. Isso é geral para qualquer matriz. E aqui eu usei, em um momento, eu usei o fato de que a matriz é simétrica, nem tem traço nulo. Eu simplesmente peguei uma matriz e fiz a rotação em cima dela. Então, agora é que eu vou começar a olhar as propriedades. Então, qual é a propriedade, primeira propriedade do S tio? O S tio é simétrico. Então, a pergunta é, será que a S' tio é simétrica também? Para saber se uma matriz é simétrica, o que a gente faz? Tira o transposto dela e vê se dá ela própria. Então, vamos tirar o transposto dessa relação. S tio' transposto vai ser o transposto disso tudo. Então, o transposto do produto é o produto do transposto. Os transpostos tomados na ordem inversa. Vai ficar R transposto, que é R. S transposto. R transposto. Agora que a gente usa essa propriedade. S tio, ela é simétrica. Então, S tio transposto é igual a ela mesma. Então, é claro, o transposto dessa expressão está dando ela mesma. Então, S tio transposta é igual a S tio. Então, essa propriedade de ser simétrica, ela não é perdida quando eu faço uma rotação. Uma rotação mantém a propriedade de simetria de uma matriz. A mesma coisa acontece com a matriz antissimétrica. Se a matriz é antissimétrica, pegar uma matriz A antissimétrica. Se ela é antissimétrica, ela também se transforma desse modo. R, A, L transforma. Toda matriz se transforma assim sobre rotações. Ora, se essa matriz é antissimétrica, eu vou tirar o transposto dela, né? Então, a linha transposto vai ser o transposto disso. Vai dar R transposto, é A transposto, menos A. R transposto.
Então, o A' transposto é igual a menos A'. Então, se eu fizer a rotação numa matriz simétrica, ela permanece simétrica. Se eu fizer uma rotação numa matriz antissimétrica, ela permanece antissimétrica. Então, a rotação, ela distingue duas categorias de matrizes. Então, são duas representações que não se misturam por rotação. E se eu pegar uma matriz simétrica e rotacionar ela, ela nunca vai ter nenhuma parte antissimétrica, e vice-versa. Então, o fato de uma matriz ser simétrica ou antissimétrica já distingue duas categorias de objetos sob o ponto de vista das transformações de rotação. Agora, nós sabemos que se uma matriz, se eu pegar, por exemplo, vamos tomar de novo essa propriedade, a transformada de uma matriz, vamos pegar uma matriz simétrica, que não seja S-til. S-til eu estou botando o til só para indicar que ela tem traço nulo. Vamos pegar uma matriz simétrica geral, que não tenha traço nulo. Se eu pegar uma matriz simétrica S, transformada de rotação dela é isso, R, S, R transposto. Então isso aqui é o transformado de rotação de uma matriz S simétrica, qualquer, simétrica. Então, a lei de qualquer matriz. Agora eu vou tirar o traço dessa relação. Depois que eu fizer a rotação, quem é o traço? O traço disso é igual a traço disso. Mas nós já conhecemos a chamada propriedade comutativa do traço. O traço de um produto, o traço disso vezes isso, é o traço, né? O traço de A vezes B é o traço de B vezes A. Então, o traço disso aqui é igual ao traço dessa aqui vezes essa aqui. Mas, sabendo que é uma matriz do grupo SO3, é uma matriz ortogonal. Então, o transposto dela é o seu inverso. Então, essas duas coisas aqui dão a identidade. Então, a gente vê que, ao fazer uma rotação, ao sofrer uma rotação, a matriz não muda o seu traço. Isso vale para qualquer matriz N. Se eu fizer uma rotação numa matriz, o traço dela se preserva sobre rotações. Então, obviamente, se a matriz S-til tem traço nulo, né, se eu fizer essa transformada, agora se eu quiser aplicar essa mesma expressão aqui para o S-til, o traço de S-til linha é igual ao traço de S-til. Mas se S-til tem traço nulo, S-til linha também tem traço nulo. Então, o fato dessa matriz aqui ter traço nulo também não muda sobre rotação. Então, essas duas propriedades simultaneamente, elas são mantidas sob rotação. Então, uma matriz que tem traço nulo, ela nunca pode transitar para uma matriz sem traço nulo se eu fizer uma rotação. Então, isso é que define o que nós chamamos também de uma representação irredutível. Normalmente, a gente usa usar a sigla inglesa, irreducible representation, tá? Representação irredutível. Uma representação irredutível é isso. Qualquer que seja o grupo, precisa ser rotação. Se eu fizer uma transformação em um objeto, e esse objeto for especificado por certas propriedades, se todas essas propriedades não mudarem quando eu fizer a transformação, isso define uma representação irredutível. Então, essa categoria, ela não vai se misturar com nenhuma outra categoria. Então, uma matriz simétrica não se mistura com uma matriz antissimétrica. Agora, será que uma matriz simétrica define uma representação irredutível? Ou eu preciso colocar a condição do traço nulo? Então vamos pensar, vamos pegar uma matriz que seja simplesmente simétrica. Não vamos tirar, não vamos dizer que ela tem traço nulo ainda não. Vamos pegar a matriz S, simétrica. Então eu faço uma rotação lá. R, S, R transposta. Então fiz uma rotação lá. E aí a gente sabe que o traço não muda. Então o traço de S' é igual ao traço de S. Se o traço não muda, se essa grandeza aqui é um invariante sob rotação, qualquer rotação que eu fizer, essa grandeza muda, isso significa que essa grandeza está se comportando como um escalar. O que é um escalar? Uma grandeza escalar é uma grandeza que, quando eu faço uma transformação em cima dela, ela é escalar sobre aquele conjunto de transformações. Ela é escalar sobre rotações, ela pode ser escalar sobre transformações de gauge, não importa. Em física ou em matemática, quando eu tenho um conjunto de transformações, sejam elas quais forem, e um objeto que sofre essa transformação não se modifica, essa grandeza é um escalar sob o ponto de vista dessas transformações. Então,
sob o ponto de vista das rotações, o traço de qualquer matriz simétrica é um invariante de rotação. Qualquer rotação que eu fizer muda a matriz. Essa linha é diferente dessa, não muda o traço. Então o traço é uma grandeza escalar. Então, dentro de uma matriz simétrica, existe um escalar escondido, alojado ali, disfarçadinho. Ele está no traço. Ele não é nenhum elemento, assim, nenhum elemento específico da matriz, mas ele é o traço, é a soma dos elementos da diagonal. Então, se eu pegar uma matriz simétrica 3×3, vamos escrever uma matriz simétrica 3×3 geral aqui. Ela é alfa, beta, gama. Beta, delta, epsilon. Gama, epsilon, zero. Então, tem 6 elementos independentes. Uma matriz simétrica 3×3 tem 6 elementos independentes. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zero. Esses 3 aqui são repetição principal. Esses aqui são os elementos independentes. Então, essa matriz é formada por 6 objetos independentes. Nenhum deles é invariante por rotação. Se eu fizer a rotação alfa linha, quando eu faço a rotação, essa matriz passa a ser isso aqui, depois da rotação. Depois da rotação, alfa linha é diferente de alfa, beta linha é diferente de beta, gama linha. Todo mundo muda. Porém, alfa linha mais delta linha mais zeta linha é igual a alfa mais delta mais zeta. Então, essa grandeza, que é o traço da matriz, que é a soma dos elementos da diagonal da matriz, ela não muda sobre rotações. Então, esse elemento muda, esse elemento muda, esse elemento muda, mas a soma não muda. Então, dentro dessa matriz, existe escondido um elemento que é um escalar. Isso aqui não sofre o efeito da rotação. Ele é um escalar. Então, o que a gente tem que fazer é extrair dessa matriz esse escalar, para deixar bem claro que dentro dessa matriz existe um objeto que não se mixa em um outro. E os outros elementos da matriz, é claro, se eu fizer uma transformação de rotação, a alfa linha vai depender de alfa, de beta, vai depender de todo mundo. Em princípio, quando eu faço uma rotação, a alfa linha depende de todo mundo. Mas essa soma aqui não muda. Então, nós já tínhamos visto isso dentro de uma outra perspectiva. Que é, dado uma matriz simétrica, que é o que a gente fez já nas aulas anteriores, a gente decompõe essa matriz numa matriz simétrica de traço nulo, e a gente extrai o traço aqui. A gente coloca aqui 1/3 na matriz identidade e coloca aqui o traço da matriz S. Então a gente faz isso. Quando a gente escreve, define essa matriz S til a partir dessa, S til é S, é como se eu estivesse pegando a matriz S e extraindo dela o traço dela. 1/3 na matriz identidade e aqui o traço de S. Se eu tirar o traço dessa relação, o traço de S til é igual ao traço de S. Menos 1/3. O traço da identidade é 3. Isso aqui é um número, né? Um número não tem traço. Eu estou multiplicando uma matriz por um número vezes o traço da matriz. Então, esse cara cancela esse, de fato, essa matriz tem um traço nulo. Então, quando a gente define a matriz S til, a gente está extraindo da matriz S aquilo que é uma representação irredutível que está dentro dela. E aí eu ganho essa representação aqui, sim, é irredutível. Porque dentro dela, eu agora não tenho mais nada que seja invariante sobre a rotação. Essa matriz aqui, então, uma matriz simétrica, ela não é uma representação irredutível. Ela contém 2 representações irredutíveis dentro dela. Essa, que é o S til, é esse objeto aqui, e o traço, que é um escalar. O traço faz o papel de um escalar. Aqui. E aí a gente vê o seguinte, uma matriz simétrica, como nós tínhamos escrito aqui, uma matriz simétrica 3×3, ela tem 6 elementos. Então vamos ver, essa matriz S, nós precisamos dessa decomposição. S é igual a S til mais 1/3 o traço de S, que é um númerozinho, vezes a matriz identidade. Então, esse objeto aqui é uma matriz simétrica 3×3, tem 6 elementos. Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta. Tem 6 elementos. Tem dimensão 6. Essa matriz depende de 6 objetos independentes.
essa matriz aqui, esse objeto aqui, é a matriz de identidade, é 1, 1, 1, ela não tem nada. O objeto que está ligado a essa matriz é o traço de S, é um escalar, é um número único. Então, eu tenho um número único. Agora, uma matriz simétrica que tem traço nulo, se a gente pegar uma matriz simétrica 3 por 3, ela é A, B, C. B, D, E. C, E, F. Então, essa aqui é uma matriz simétrica 3 por 3. Mas se ela tem traço nulo, A mais D mais F é igual a zero. Então, F tem que ser menos A menos D. Então, ao invés de ter 6 elementos independentes, como ela tem a propriedade de ter traço nulo, o A e o D se repetem aqui. Então, os elementos independentes são A, B, C, D e E. Esse objeto aqui que seria o F, que na verdade reproduz o A e o D. Então, essa matriz aqui, que é uma matriz simétrica de traço nulo, ela tem 5 elementos independentes. Então, o que a gente está dizendo é que dessa matriz aqui, os 6 elementos dela se distribuem em 2 categorias. 5 elementos ficam acomodados aqui. E um elemento vem para cá. Então, quando eu faço essa decomposição, eu estou dizendo que essa representação que tem dimensão 6, que ela depende de 6 parâmetros independentes, ela se quebra numa representação de dimensão 5 e numa representação escalar, que tem dimensão 1. Então, essa matriz aqui, ela não é irredutível, ela é uma representação redutível. Ela se reduz a uma representação de dimensão 5 e uma representação escalar, que tem dimensão 1. Certo? Então, isso é o que está acontecendo aqui. Então, essa representação é irredutível, porque eu já tirei dela o traço, que na verdade, o traço dela, o traço dessa matriz que a gente tinha formado é o próprio produto escalar. Esse objeto aqui é o traço dessa matriz, antes da matriz S, que eu formava antes de tirar o traço. Depois que eu tive a matriz S, eu vi que S era S til mais o traço. E o traço é esse objeto aqui. Então, o traço da matriz S é esse objeto e a matriz S til fica sem traço, porque ela é o S. Na verdade, o que a gente fez nesse exercício aqui foi pegar S e dizer que S é S til menos ou mais 1/3 do traço de S, que é o produto escalar de 1V, essa é a identidade. O produto escalar é o próprio dela. Quando eu faço o produto tensorial de 2 vetores, o traço que eu arranquei daqui é justamente o produto escalar. Então, o que eu fiz ali foi multiplicar 2 representações de dimensão 3, porque cada vetor tem 3 componentes independentes. Isso o que eu fiz aqui. Esse objeto tem 3 componentes. Aí eu fiz o produto tensorial dele, o outro objeto, o U, tem 3 componentes independentes. Então é claro, esse objeto aqui, dimensão 9. 3 vezes 3. Então, multiplicando cada componente desse por todas as componentes desse. Então, formei um objeto com 9 elementos, que é justamente essa matriz. Aí, esse produto de representações, isso aqui é uma representação irredutível, um vetor. Um vetor sempre se transforma num vetor. Então, isso é uma representação irredutível. Isso é outra representação irredutível. A gente viu que esse 3 vezes 3, que dá 9, do ponto de vista do SO3, aparece uma representação escalar que tem dimensão. O escalar só tem uma componente. Soma-se isso com um vetor, que tem dimensão 3. E soma-se isso com uma matriz simétrica 3 por 3 de traço nulo, que tem dimensão 5, ela depende de 5 elementos independentes. Então, isso é o que nós chamamos de produto tensorial. E essa série aqui, que nós chamamos de decomposição do produto tensorial em representações irredutíveis, então o que eu peguei foi esse produto tensorial de 2 representações irredutíveis e quebrei nessa representação mais dessa, mais dessa. Então isso aqui é o que a gente chama de decomposição, ou série de decomposição de Clebsch-Gordan. Na mecânica quântica isso é muito usado. Vão aparecer depois os chamados coeficientes de Clebsch-Gordan. Então, o teorema, a decomposição de Clebsch-Gordan, né, que está ligado ao teorema da álgebra, que a gente chama também de teorema de Wigner-Eckart,
Ele, na verdade, é isso. É quando eu pego duas representações, nós vimos isso no caso anterior, quando eu pegava dois espinores, cada espinor é uma representação bidimensional. O espinor tem duas componentes. Então, eu pego um espinor, passo o produto tensorial para o outro espinor, que é o que a gente tinha feito, ele dá um escalar, que é o Psidagger aqui, dimensão 1, e dá um vetor, que é o Psidagger sigma aqui, tem dimensão 3. Então, espinor vezes espinor dá escalar mais vetor. Vetor vezes vetor dá escalar mais vetor mais tensor simétrico de Range, que é a representação de dimensão 5. Tá? Não hoje, na próxima aula, que nós vamos fazer, vamos trabalhar o espaço de representações de SO3 e SO3, nós vamos ver que esses objetos aqui vão estar associados com aquilo que a gente chama de mecânica quântica de spin. Nós vamos ver que esses números que estão aparecendo aqui, claro, vou mostrar isso na próxima aula, que esses números que estão aparecendo aqui, que dão as dimensões da representação, esse número aí que eu chamo, sei lá, de número inteiro, pode ser 1, pode ser 2, 1 se for um escalar, 2 se for um espinor, 3 se for um vetor, depois vamos ver por que aparece o 4 também daqui a pouco, 5. Então esse número a gente chama em geral pode chamar de S, vai chamar de spin. Esse número S, ele vai ser igual a esse valor que está aqui, 5, 3, não importa, que é a dimensão da representação. Então você tem uma representação de dimensão 1, que só tem uma componente. A representação de dimensão 2 é o espinor, tem duas componentes. O vetor tem dimensão 3, tem 3 componentes. Essa matriz tem 5 elementos independentes, ela tem dimensão 5. Então, a dimensão de uma dada representação irredutível de SO3, ela vai ser 2 vezes o spin mais 1. Na mecânica quântica, nós vamos chamar esse número código de spin. Então, se é 5, é porque o spin é 2. Se é 3, porque o spin é 1. Se é 1, porque o spin é 0. Se é 2, é porque o spin é meio. Então, nós vamos associar a dimensão da representação àquilo que a gente identifica como o spin na mecânica quântica. Só que na mecânica quântica, o spin ele tem unidade de H cortada. Ele é S vezes H cortada. Então, pode ser 0. Se for um escalar, a dimensão é 1. Então, o spin é 0. Então, vai ser 0 vezes H cortado, meio vezes H cortado, 1 vezes H cortado, e assim vai. Então, nós estamos vendo como que a gente vai gerando as representações de SO3 a partir de produtos. Então a gente pegou o espinor dá escalar mais vetor. Vetor por vetor reproduz um escalar, reproduz um vetor. Então, quando eu multiplico 2 vetores, eu posso pegar um escalar, um vetor ou um tensor, uma matriz simétrica de traço duplo. Então, as possibilidades. Então, isso aí que nós chamamos de produto tensorial, no caso do SO2 e SO3. Agora, então, quer dizer, eu peguei espinor com espinor, vetor com vetor. Vamos pegar agora, por exemplo, espinor com vetor. Deixa eu grafando aqui. Então, 2, tensorial 2, significa que eu estou multiplicando 2 espinores. Significa que eu tenho um espinor psi alfa, componente, complexo conjugadas, e aqui eu tenho um espinor que é. Isso aqui deu para nós um escalar e um vetor. São as duas representações aqui do tipo que estão aí. Esse objeto aqui é exatamente o Psidagger vezes Qi, e esse objeto que está aqui é o Psidagger, matriz de Pauli, qualquer matriz de Pauli, sigma 1, sigma 2, sigma 3 e o Qi. Então esse é o vetor. Depois a gente tem essa representação. Nós temos aqui a representação 3 vezes a representação 3. Então isso aqui dá 3 vezes 3, não. Então isso aqui é um vetor U, componente I, e um vetor V, componente J. Então é 3 vezes 3 que vai dar 9. Então dá um escalar, dá um vetor e dá um tensor. Então esse objeto aqui é o escalar, é o produto escalar, é o U escalar.
V. Esse objeto aqui é o vetor, o vetorial V. E esse objeto aqui é a matriz simétrica de traço nulo, S-til e J, que eu formo a partir daqui. Na verdade, esse S-til e J, ele na verdade é isso aqui, o I, VJ, mais o J, VI sobre 2, como nós já tínhamos construído, é a parte simétrica daquele produto, é o I, VJ mais o J, VI sobre 2, menos o traço, menos 1/3 de o I, VI, vezes kappa VK, ou escalar aqui, kappa VK. Essa é a matriz de identidade, que é o del de J. Então, esse objeto, se eu tirar o traço desse objeto aqui, vai dar o escalar B, isso aqui, menos isso. Quando eu tirar o traço, quando eu fizer S-til PI, isso aqui vai ficar o I, VI, mais o I, VI. 2 vai ficar 2 por 2 dá 1, vai ficar o I, VI. Menos. Quando eu tirar o traço, quando eu fizer I igual a J, isso aqui dá 3. 3 por 3 dá 1. Menos o kappa VK. I igual a J e somar. Agora, como você quer índice saturado, I ou K é a mesma coisa. Então, isso menos isso dá zero. Então, aquela matriz S-til e J, que é simétrica e tem traço duro que nós formamos, ela tem essa estrutura de elementos. Eu posso saber o elemento S-til 1 é isso, o elemento S-til 2, 3. Eu tiro qualquer elemento dela usando essa expressão, que é uma dedução já em aulas anteriores. Então, essa é a representação de dimensão 5. Que está aqui dentro. Por exemplo, se eu pegar agora um objeto espinorial, então a gente fez 2 com 2, 3 com 3. Agora vamos transformar essa regrinha aqui numa regrinha gráfica, que é o que nós vamos chamar justamente de tablogiana. Transformar isso numa regrinha bem fácil de manipular. Assim já é fácil também, não é difícil, mas a gente sabendo essa a gente tira demais. Então, se eu pegar agora, suponhamos que eu pegasse um espinor, tem dimensão 2, pegasse um objeto de dimensão 2 e multiplique tensorialmente por um vetor de dimensão 2 vezes 3 dá 6, dá alguma coisa com dimensão 6. Então, suponhamos que eu fizesse isso aqui, eu pegasse um objeto que tem componente esse alfa e multiplico por um objeto que tem componente I. Então, para cada componente alfa desse, eu vou multiplicar todo esse vetor. Eu vou ter psi1, V1, psi1, V2, psi1, V3. Psi2, V1, psi2, V2, psi2, V3, psi3, V1, psi3, V2, psi3, V3. Então, dá 6 componentes. 1 vezes cada um dessas. Então, eu posso pensar daquela mesma maneira. Eu posso colocar essa matriz aqui, como se fosse objeto, como se fosse uma matriz linha, e eu vou formar uma matriz que vai ter. Só que essa matriz não é quadrada, ela vai ter 3 linhas e 2 colunas. É como se eu tivesse algo assim, psi1, psi2. Estou multiplicando tensorialmente por V1, V2, V3. Então, vamos colocar esse cara aqui, esse cara aqui. Então, vai dar uma matriz que tem 2 colunas, 3 linhas, cada linha vai ser determinada por esse cara aqui. Psi1, V1, psi1, V2, psi1, V3. Vai dar a primeira coluna. E a segunda coluna, psi2, V1, psi2, V2, psi2, V3. Então, esse cara aqui contando as linhas, esse cara aqui as colunas. Então, eu formei uma matriz, né? 3 linhas e 2 colunas. Então, isso aqui está dando 2 vezes 3, 6. Então, se eu faço uma rotação, eu sei como esse objeto se modifica. E sei também como esse objeto aqui se modifica. Eu sei fazer a rotação do vetor, sei fazer tal coisa. Se esse objeto aqui eu posso dizer o seguinte, eu posso chamar essa matriz aqui, chamar
essa matriz aqui de uma matriz M, que tem as linhas dadas por I. Então, tem 3 linhas, linha 1, linha 2, linha 3, e tem 2 colunas que são rotuladas por alfa. Então, eu formei um objeto misto assim. Ele tem um setor, um índice I que se refere aos eixos coordenados, e um índice alfa que está fora dos eixos coordenados, que está no espaço esquerdo. Mas se eu fizer uma rotação em cima disso, eu sei como é que esse objeto sofre rotação. Uma rotação vai transformar isso da seguinte maneira. Esse índice aqui, ele vê a matriz de rotação S sobre ele, ele vê o R. Então, você vai botar R e J. E esse índice alfa aqui é o índice estenorial. O índice estenorial, quando ele sofre a rotação, ele sofre com S2. Então, você vai dar a matriz S. S alfa, beta. E é isso aqui, atuando em M, J, P. Eu transformo cada índice independentemente. Ó. I, J, J, alfa, beta, beta. Okay? Então, isso aqui é como esse objeto ali se transforma sobre rotações. Agora, a pergunta é, esse objeto aqui, por si só, ele é irredutível? Ou será que eu posso encontrar objetos irredutíveis dentro dele? Né? Essa matriz aqui não é quadrada. Ela é uma matriz de 3 linhas e 2 colunas. Então, eu não posso tirar o traço dela. A gente só tira traço de matriz quadrada. Né? A matriz tem um número de linhas igual ao de colunas. Essa matriz aqui, ela tem uma estrutura de diagonal. Ela não é quadrada. Então, não deve ter nenhum traço, né, escondido aí. Então, a pergunta é o que eu faria, né, como é que eu procederia para descobrir se tem representações. Aí, 2 vezes 3 dá 6. Né? Esse 6, será que tem algum escalar aí dentro? Não dá para fazer um produto escalar de um vetor com um esquiador, porque esse índice estaria 2 vezes só, e esse estaria 3. Então, não tem como eu casar esses 2 índices, né? Não fazer nada disso. Então, a pergunta, quer dizer, a questão que a gente se coloca, o que seria como, né? Seria em primeiro estudo encontrar se a até se eu já posso apagar. Eu separo para vocês. Agora nós vamos fazer 2 vezes 3. Do ponto de vista da teoria de grupos, 2 vezes 2 não fazem 4. 2 vezes 2 é 1 mais 3. Do ponto de vista da teoria de grupo é só 3, né? 3 vezes 3 também não é 9. 2 vezes 3 é 9, sim, mas esse 9 ele se decompõe. 3 vezes 3 seria 1 mais 3 vezes 5. 1 mais 3 mais 5. E 2 vezes 3? É 6, tá certo. Mas esse 6 é o quê? 2 mais 4? 3 mais 3? O que eu posso tirar daí? Então, a questão que a gente se coloca é encontrar se há representações irredutíveis, né? Encontrar se há representações irredutíveis neste produto tensorial. E, se houver, como separados. Essa é a segunda pergunta. Então, primeiro tudo esse A. Se houver depois, vamos separar. Então, vamos pensar assim, né? Essa decomposição, né? Então, vai acontecer sempre isso na teoria de grupo. Eu posso sempre pegar representações, multiplicar e perguntar se eu posso decompor aquelas representações em termos de outras representações, como eu fiz aqui. 2 vezes 2 se decompõe em 2. Essa aqui se decompõe em 3. Então, essa aqui.
aqui ficou claro, eu vi o que fazer. Eu tinha dois índices espinoriais, então eu sabia muito bem como organizar. Aqui eu tinha dois índices vetoriais, também sabia muito bem como organizar, mas aqui eu tenho índices de diferente natureza. Essa é a pergunta. Então, no nosso programa, estamos tentando resolver esse problema. O que nós vamos colocar aqui do lado direito. Então, nós já vimos que essa representação ela carrega um índice alfa, eles vão representar assim por alfa, e essa representação carrega um índice vetorial. Então, fazendo esse objeto. Então, eu formei aqui, a partir desse objeto aqui, eu formei um objeto novo, que eu chamei de M, né? M alfa. Linha aí, coluna alfa. Então, essa vai ser a nossa ideia. Então, se a gente, como a gente já falou, se eu fizer, então, a primeira coisa que eu tenho que saber para ver se há representações evolutivas, eu posso extrair variantes aqui de dentro. Então, já vi que eu não posso tirar traço dessa matriz, porque para tirar traço dessa matriz eu tenho que somar sobre os dois índices iguais, mas esse índice aqui cai em uma categoria que não é essa, então eu não posso somar esses dois índices. Então, eu vou ter basicamente esse índice aqui, né, completamente desacoplado desse. Então vamos colocar aqui primeiro as transformações que nós estamos fazendo aqui. Então, ao fazer uma transformação de rotação, então, quando a gente faz uma transformação de rotação, vou tomar aquela expressão, isso aqui vai para nós, R e J, S, alfa, J. Então, nós já vimos, né, já tínhamos visto que essa matriz aqui, na verdade, é a mesma matriz que essa, só que com geradores distintos. Os geradores que nós temos aqui são 3x3, que são aqueles GIs, e aqui os geradores que nós temos aqui são as matrizes do Paulo, são sigma sobre 2. Então, eu tenho um objeto com caráter espinorial e um objeto com caráter vetorial. Vamos dar só uma olhadinha aqui, mais ou menos qual é a dinâmica que está em jogo aqui. Aqui eu tenho esse 2. Então, isso aqui dá 1 mais 3. O que significa? Vou tentar dar uma representaçãozinha gráfica para isso da seguinte maneira. Vamos chamar associar a essa representação aqui, que é a representação fundamental, que é a representação mais baixa de SO3 e de SO2, que é o spinor, é o objeto depois do escalar, que é o trivial, o objeto não trivial, que se transforma sobre rotações mais simples que eu tenho é o spinor. Tem 2 componentes. O vetor já tem 3. Então o spinor tem 2. Então quando eu faço esse produto aqui, eu vou representar isso da seguinte maneira. Eu vou chamar cada índice alfa, o índice spinorial alfa, eu vou associar a um box, a uma caixinha. Então eu vou chamar uma caixinha de um índice alfa. Então essa, vou querer só transcrever em linguagem gráfica essa relação que está aí. Então, quando nós escrevemos essa relação aqui, eu vou pegando essa caixinha alfa, que é o spinor C alfa, e estou fazendo um produto tensorial com uma outra caixinha também, que é o beta, um objeto de mesma categoria. Então, isso aqui eu posso escrever da seguinte maneira. Esse objeto aqui é o escalar que a gente forma. E esse objeto aqui é um objeto vetorial. Então, quando eu vou multiplicar essas duas caixinhas, a ideia bem simples que a gente tem é o seguinte: eu posso colocar uma caixinha do lado da outra, ou posso colocar uma caixinha em cima da outra. Estou criando aí, estou definindo um procedimento gráfico para substituir aquelas expressões lá. Então,
essa, por convenção, vamos dizer o seguinte, sempre que as duas caixinhas esquemoriais formarem o singlete, quer dizer, uma coisa que é escalar também não é só uma linguagem muito da teoria de grupo, não da teoria de grupo, da física, né? Na física da teoria de grupo. Quando a gente usa teoria de grupos em física, muitas vezes a gente substitui a palavra escalar pela palavra singlete. Singlete, porque o escalar é o quê? O escalar é um objeto que não se transforma, então ele só tem uma componente. E o singlete, symbol, Então significa que é um objeto também que só tem uma componente. Então a gente usa muito essa terminologia como sendo sinônima. Ou singlete, tem gente que usa singleto, não sei, eu acho que singlet, em inglês, eu acho que a versão mais aportuguesada é singleto, mas a gente usa mesmo a forma mais inglesa mesmo, singlete. Então, o singlete ou o escalar é a mesma coisa. Então nós vamos associar o singlete ou o escalar a essa composição em forma vertical. É como se eu pegasse alfa, mantivesse aqui e colocasse o beta embaixo. Então isso é o que eu estou definindo as regras do jogo. Estou transformando aquela representação, aquela expressão, estou transliterando aquilo para essa representação. Então eu vou convencionar que o que é o singlete, que é o escalar, uma componente só, vai corresponder ao alfa beta em forma perpendicular, em forma vertical. E a outra maneira, que é a maneira tripla, eu vou colocar em forma horizontal. Como se eu colocasse alfa beta. Isso aqui está dando. Então essa é a minha convenção. Então o que a gente está observando é isso. O índice vetorial, esse índice de vetor, ele na verdade, se eu for olhar as origens do vetor, eu estou sempre olhando nessa visão um pouco mais filosófica, né? Que o que é fundamental de um espaço-tempo não é o espaço-tempo em si, são os espinores do espaço-tempo. E a partir dos espinores, o espaço-tempo é tridimensional, o espaço espinorial é bidimensional. Mas a partir de dois espinores, eu posso construir um vetor. Eu tinha até deixado esse exercício na aula anterior, que era como é que eu posso construir as coordenadas do espaço-tempo, x, y, z, a partir de um espinor. Será que eu posso encontrar um espinor psi, tal que psi dagger, sigma, psi, seja igual ao vetor coordenada? Então eu coloco aqui as matrizes de Paul, eu tinha mostrado para vocês. Bota aqui o sigma x. Aí ficava x igual a psi1 estar, psi2 mais psi2 estar, psi1. Resolva esse sistema. Então a gente pode mostrar que a partir das coordenadas do espaço-tempo, eu posso determinar espinores que, compostos dessa forma, me deem um vetor posição. Então a gente pode construir, na verdade, os vetores do espaço-tempo a partir dos índices espinoriais. Então nós estamos adotando esse ponto de vista. Para nós, um índice I, nas nossas convenções, um índice I para nós é essa caixinha aqui. São duas caixinhas. Isso aqui que vai representar para nós o vetor. Esse objeto aqui representa um escalar. Então, o escalar são nós estamos por convenção colocando isso. E aqui nós estamos colocando isso aqui. Então, para nós, o que é importante é que um índice, vamos pensar assim, um índice vetorial, então, sempre que eu tiver um vetor VI, eu posso pensar que esse vetor VI nada mais é do que um certo espinor com a matriz sigma I, um espinor. Eu posso imaginar que por trás de qualquer vetor existe um espinor. Que, na verdade, eu tinha mostrado na aula anterior que esse sistema é um sistema que tem mais incógnitas do que equações. Então ele não é determinado. Então existem infinitas soluções. Eu posso então encontrar uma família infinita de espinores psi que deem o mesmo vetor. Então, diferentes espinores dão origem ao mesmo vetor. Mas não importa, significa que a partir de um dado, se dessa família eu pegar um espinor, eu consigo construir um vetor. Se eu pegar outro espinor dessa família, eu também construo o mesmo vetor. Então, o que é importante é que eu construa vetores a partir de espinores. Então, deixa eu apagar isso aqui. Dentro dessa nossa visão, nós vamos trabalhar um pouco então com essa gráfica, essa representação gráfica. Dois índices espinoriais, que é a base de tudo para nós, é o espinor. Eu construo os escalares, eu construo os vetores. Então, se esse objeto aqui é um vetor, esse objeto aqui já deve, na verdade, ser duas caixinhas. Não uma caixinha.
E esse objeto é uma caixinha, que é um índice vetorial. Então, quando eu faço 2 vezes 3, eu estaria fazendo, na verdade, isso. Isso aqui é equivalente a isso aqui. Alfa, é essa caixinha, e 3 é um vetor. Então, é um índice vetorial. O índice vetorial é isso aqui. Então, isso aqui é um beta-gama. Se eu tivesse um beta-gama. O que significa esse beta-gama? Esse beta-gama significa que eu estou pegando a parte vetorial do produto de dois espinhos. É como se eu tivesse isso aqui. Psi-dagger, sigma i. Posso pegar o mesmo espinor ou o outro, vou pegar o mesmo psi. Isso aqui eu vou chamar de VI. Então é como se isso aqui fosse psi-alfa estar, sigma i, alfa beta, e beta, psi-beta. Então isso eu estou colocando alfa e beta, 2 i. Nesse caso aqui, como eu já usei esse alfa aqui eu vou chamar de beta claro. Então eu posso fazer isso aqui. Na verdade, só os índices são saturados, é psi-beta estar, sigma i, elemento beta-gama, psi-gama. Então eu estou dizendo isso. Na verdade, esse objeto aqui, ele está representando para mim a parte vetorial. Você poderia dizer, mas por que você não botou beta-gama em pé? Porque beta-gama em pé está representando um escalar. Mas esse objeto aqui, esse índice, é um índice vetorial. Então isso aqui é o I. Aqui é o I. Então é isso aqui que... Não sei se aqui é o escalar, então isso aqui para mim é o psi-dagger aqui. E isso aqui para mim é o psi-dagger sigma I aqui. O que sobra é o I. Então isso aqui vai me dar 3 possibilidades. Sigma 1 dá as 3 componentes do vetor. Então cada índice vetorial eu vou representar por um 3. Então na verdade, o que eu estou fazendo é esse produto, esse objeto. Então, de fato, vocês observam o seguinte, vamos pensar assim, se cada caixinha dessa conta como 2, isso aqui é 2, dimensão 2, isso aqui é 2, dá 4. Então, esse objeto aqui é 1, esse objeto aqui é o 3. Então, vamos criar, estou criando a regra, tá? Isso aí é, não só, estou reproduzindo para vocês o que o Yang criou. E isso aqui a gente pode, ele faz para poder começar a facilitar, é o seguinte, na verdade é como se eu tivesse isso aqui então. Onde essa caixinha aqui é 2, essa caixinha aqui é 2, isso aqui é 1. Por que isso? Aí eu convencionei, eu chamei isso aqui de 1, convencionei que isso aqui é o 3. Mas a gente pode dar uma prescrição para saber calcular esse 1 e esse 3. A prescrição que ele dá é a seguinte, sempre que a gente tiver um diagrama desse, vamos dizer, eu peguei esse diagrama aqui, o que está na primeira, o objeto começa tudo, eu boto o 2, que é a dimensão. E aí, quando ele desce, eu vou descendo de uma unidade. Nesse caso aqui, a convenção é essa, tem 2 caixinhas. Na primeira caixinha eu sempre de 2. Quando eu estou na mesma linha e eu caminho para a direita, eu aumento de uma unidade. Quando eu estou na mesma coluna e eu desço, eu diminuo de uma unidade. Essa é a regra. Então, eu estou dando essa regra. Então, esse objeto aqui eu estou descendo. Então, eu diminuo de uma unidade a partir do 2. Nesse objeto aqui, eu estou andando, eu estou horizontalizando. Então, eu ando para a direita, aumentando por 2 unidades. Aí, por que isso aqui vira 3 e isso aqui vira 1? A ideia é a seguinte. Aí, montou um diagrama. Conta, para eu sair daqui e chegar aqui, o caminho que eu percorro uma caixinha, 2 caixinhas. Então, a ideia dele é, pega esses 2 números e multiplica. Multiplica os números das caixinhas. E divide pelo número de passos que eu vou percorrer a caixinha. 1, 2. 2 vezes 3, 6. 1, 2, 3. Então, isso fixa a minha dimensão como sendo 3. Esse objeto é o 3. Esse objeto, 2 e 1. 2 vezes 1, 2. Mas para eu percorrer essa caixinha de Yang, esse tablozinho, tablô só para falar em francês, né? O meu tablô é o 4. No plural, palavras em francês terminadas em AU tem um plural em X. Então, só para explicar para quem não sabe francês. Então, tablô no plural, quadrinho, quadros. Tá? A palavra tablô é 4, a palavra tablô não pronuncia o X, continua a falar igual, o tablô é 4. Então, os tablôs, o tablô de Yang, né, o nome de Yang, tablô, os quadros de Yang,
Então, esse quadrinho aqui, ele tem 2 vezes 1, 2. Mas quantos passos eu tenho? 2. Né? Então, 2 por 2 dá 1. Então, esse passinho teria dimensão 1. Essa é a ideia que se dá. Então, eu criei um mecanismo, quer dizer, eu criei uma convenção, isso é uma convenção. O escalar, o singlete eu boto na vertical, o vetor eu boto na horizontal. Aí eu crio uma prescrição para calcular por que esse número aqui tem dimensão 1. Então eu digo, esse cara tem dimensão 2, esse cara tem dimensão 2, por construção, porque alfa vai em 1, 2 e beta vai em 1, 2. Então, 2 índices aqui, 2 valores de índice, 2 valores de índice. Esse cara, então, eu convencionei que vai ser o escalar, e esse cara aqui eu convencionei que vai ser o vetor. Aí agora eu estou criando uma prescrição para poder, dado o tabuzinho, a gente poder identificar por que esse tabu vertical é 1. Então a ideia é essa. Na primeira, o tabu que está mais em cima e mais à esquerda, quer dizer, a gente imagina que a gente vai começar tudo fazendo assim. Sempre assim e assim. Então o tabu que dá o nome, que define tudo, é o que está mais à esquerda e mais em cima. Então nesse caso é esse aqui, que é o 2. E aí aqui desce, sempre que descer, vai diminuindo as unidades. 2 vezes 1, 2. E aí divide pelo número de passos. 2 vezes 1, 2. Quantos quadrinhos eu tenho? 2. Essa dimensão aqui é 1. Esse cara aqui, esse quadrinho aqui é 2. Vou caminhar para a direita, então boto 2. 2 vezes 3, 6. Divididos por 2, porque são 2 passos, dá 3. Então, 1 mais 3. Se eu tivesse um tabulozinho assim, 2, 3, 4. Aí como é que eu vou dividir? Eu posso percorrer esse tabu, a regra é essa. 1, 2, 3, eu chego cá. Então, como é que eu posso fazer todos os percursos desse tabu? Eu posso sair daqui e chegar aqui. 1, 2, 3. Eu posso sair daqui e chegar aqui. 2. Ou eu fico aqui. Então eu posso fazer 1, 2, 3. 1, 2, posso sair daqui, chegar aqui, posso sair daqui, chegar aqui, ou posso ficar aqui. Então 2, se eu sair daqui, eu caminho 3 vezes. Se eu sair daqui, venho aqui, caminho 2 vezes. Se eu fico aqui, eu caminhei uma vez só. Então 2 vezes 3, 6 vezes 4, 24. 24 por 6, 4. Então, na notação de Yang, esse carinha aqui teria um objeto de dimensão 4. Como é que ele vai aparecer, depois a gente vai ver. Eu só estou dando, então a regra dele é essa. Deixa eu apagar isso aqui. Se eu tivesse esse tabu aqui, se eu tivesse esse aqui, qual seria a dimensão desse tabu? Então vamos ver, isso aqui é 2, 3, 4. Dei para a horizontal, aumentei. Na vertical eu penso. Então eu botei 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Eu tenho 24 dimensão aqui. Mas agora vamos começar a percorrer. Eu posso percorrer esse tabu assim, ó. 1, 2, 3, eu não posso parar, eu tenho que descer. Então sempre que você, quando você parar, aonde você for, tiver que descer, você desce. Então, essa regra é muito difícil de ter no livro. Tá? Então essa regra é boa a gente contar. Eu digo isso aqui é jogo de rua. Você aprende na rua. Né? Se você for aprender em livro, é tão complicado. Vocês pegam o Hammermesh, se vocês forem ler sem sair louco. Então é bom que o teu colega mais velho fala, ó, se acontecer isso, faz isso, isso, isso. É a regrinha que a gente tem que aprender na rua. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4. Porque se eu chegar aqui, desce. Não para aqui não, desce. Então, 1, 2, 3, 4. Então eu vim daqui, 1, 2, 3, obrigado a descer. Agora eu posso chegar aqui e não precisa virar. Eu não posso descer, não tem nada para descer, senão cai no buraco. Então, 1, 2. Ou eu fico aqui. Aqui é 1. Quando eu fico, não precisa nem botar. Então aqui eu posso caminhar esse tabu assim, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 24 por 8, 3. Puxa, tanto esforço para tirar 3. 3 já não era isso? Mas vocês podem dizer, não foi feito nada disso. Porque, segundo Yang, 2 quadrinhos na verticais representam 1. É unidimensional. Então, se eu tenho 2 quadrinhos na vertical, é como se isso aqui não existisse. Isso aqui é um escalar. Isso aqui não tem índice, não sobra nada. Então, por isso que essa regra era... Agora, se o cara tivesse colocado, não teria problema. Vai encontrar 3. Se você já tivesse arrancado isso, daria 2, 3 por 2, dá 3. Daria certinho. Então, sempre que no SO2 nós encontrarmos, vou pegar, por exemplo, esse tabu aqui.
que ele é 1? Na verdade, isso aí tem dimensão 1, isso é um escalar. Por quê? Porque isso aqui, se eu seguir a regra 2, 3, 4, 1, 2. Então eu teria que tudo multiplicado por 1. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 3, 72, 144 vezes 1, 144. Beleza. Mas agora vamos começar a caminhar. Posso caminhar daqui para cá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. A primeira linha fiz tudo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Eu não consigo ficar só nele. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1. Agora eu vou para essa linha. 1, 2, 3. 1, 2. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24, 72, 144. 144, 144. Não. Então é como se fizesse isso. Não tem tudo. Fazer unidimensional. Esse é o tabuzinho que funciona. Isso parece o 2. Depois, a mesma regra vai valer para S3, só que em vez de começar com 2, ele vai começar com 3. Se for para S4, começa com 4. Se for para SN, começa com 5. Se eu quiser falar S5, ninguém aqui precisa saber, nem sabe o que é S5, mas eu sei mexer nesse ano de tabuas. Se eu pudesse para vocês, na grande unificação, esse ano de tabuas. Vamos fazer um curso de grande unificação S5 daqui a pouco. Quanto desse tabu em S5? É só fazer assim, ó. Isso aqui é 5, 6. Isso aqui é 4. O que isso aqui representa em S5? 1, 2, 3. 1, 2, 3. E fica aqui. Não posso fazer mais nada. 1, 2, 3. Então aqui. Aqui embaixo não posso fazer nada. Então, 5 vezes 3, 30%, 20 por 3 está aí. Então, em S3, isso aqui representa um multiplate de dimensão para ele. Em S5. Então, essa é a regra do triângulo tabular. Funciona muito simples. A gente parte daqui, parte do quadradinho, que define o que é as duas possibilidades dos dois quadradinhos, que é o singlete e o triplete, que tem dimensão 3, a gente chama de triplete. E aí define essa regrinha para tirar a dimensão, cria um procedimento que bate bonitinho com a dimensão, que é os passos nas caixinhas. E aí agora, quando eu pego qualquer caixinha, eu vou seguir essa expressão. Então, por exemplo, se eu tiver no S2 e tiver essa caixinha, então, já sei, se eu estou no S2, isso aqui não conta nada, isso aqui conta como 1, isso aqui conta como 1, mas eu não vou lembrar, então isso aqui seria, na verdade, também o vetor. Mas eu vou até botar mais como que seria isso aqui. Então, se eu fizesse isso, então eu botaria aqui 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2. Se eu quiser tirar qual é a dimensão desse objeto, então, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. Então, fiz tudo que eu podia fazer na primeira linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 1, 2. Segunda linha. 1, 2. Não posso fazer mais nada. Então isso aqui dá. Esse 6 cancela com esse 6. Esse 5 cancela com esse 5. Esse 3 cancela com esse 3. Esse 2 cancela com esse 2. Esse 2 cancela com esse 2. Então no final do dia sobrou 4. 4 vezes 4. Então aqui, ó, arranco isso, isso aqui é a mesma coisa que no fundo eu estou fazendo esse também. 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2. Normalmente a dimensão 4. Certo? É isso. Tão simples quanto isso. Então vamos ver o que está acontecendo ali. Ligado o procedimento? Então quem faz S3, quem faz PCD, é isso aí, precisa, só que em vez de tudo começar com 2, tudo começa com 3. Pelo menos os quarks. Quando eu coloco na QCD, eu coloco os gluons. Na QCD os quarks são tripletes, então os quarks estão aqui. É a representação mais baixa do S2, é o dublete. Então, para o S2, isso aqui é o 2. Por S3, isso aqui é o 3. Então, eu pego essa caixinha. Então, quando eu coloco dois quarks juntos, eu posso pegar esse quark com esse quark. Eu posso formar esse objeto na vertical, ou posso formar esse objeto na horizontal. Só que para S3, começa com 3. Então, isso aqui é 3, isso aqui é 2, isso aqui é 3, isso aqui é 4. Para S3, ó, 1, 2.
3 vezes 2, 6 por 2, 3. Eu dei esse objeto aqui não é um simplete. Para esse 3, isso já não é simplete. Tem 3 componentes em dimensão 3. Esse aqui é 3 vezes 4, 2. Por 2, 6. Então, esse carro tem dimensão 3 e esse carro tem dimensão 6. Então, segundo S13, 3 vezes 3 é 3 mais 6. Então, esse cara aqui é o antiquark que a gente tem que identificar. E esse cara aqui é um sextante. Aí, se eu tiver, por exemplo, só dar um exemplo que você já sabe, quer dizer, agora é só dado um S ou N, se eu pegar essa representação aqui de SO3, isso aqui é 3, 4, isso aqui é 2. Para SO3, isso aqui é isso. Então, vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3, parou aqui, parou aqui. 3 vezes 4, 12, então cancela esse aqui, dá 4 vezes 2, 8. Isso aqui é a representação 8-dimensional de SO3. Então é aqui que nós colocamos os gluons, nessa representação. Então os gluons vivem nessa caixinha, nesse tabuleiro de hierro. Então esse procedimento ele nasce no SO2, depois a gente vai generalizar ele para o SON mais à frente. Mas ele nasceu no SO2 e o procedimento é simples assim. Cada caixinha, a gente vai, o que é mais básico do SO3? Na verdade é o espinor, e o espinor vê o SO2. Então a gente pegou a representação bidimensional, que é a representação espinorial, e compôs. Então, a gente fez os cálculos na aula passada, a gente usou, justamente para isso a gente usou o rearranjamento de Firth. Aí a gente mostrou que eu posso arrumar dois espinores, um escalar ou um vetor. Então eu convencionei, isso é o 1 e isso é o 3. Aí criei essa regra para dizer por que isso é 1, por que isso é 3, acabou. Então, adotada essa postura do estábulo de ano, vamos ver o exercício que eu estou falando com vocês agora e vamos depois entender um pouquinho mais por quê, não vamos ficar só na diagramática, né? Então, quando eu falei com vocês que nós estamos multiplicando uma representação, que eu achei, por favor, né? 3 e 4. Quando eu tenho uma representação espinorial, eu multiplico por uma representação vetorial, então eu tenho algo que tem dimensão 2 por algo que tem dimensão 3, algo que tem dimensão 6, dois objetos. Então, só que agora vamos chamar esse objeto aqui de 3. Então nós estamos, na verdade, pegando esse objeto, que é o 2, e multiplicando pelo objeto, que é o 3. O 3, na linguagem do Young Tableau, é isso aqui. Que são 3. É o índice. Então, o índice de natureza vetorial, de natureza espacial, ele, na verdade, são dois tabuões de Young. Então, isso aqui, na verdade, é aquele objeto. É isso. Do ponto de vista espinorial, o vetor é isso aqui. Então, estão trocando a ordem, chamado, então faz A vezes B, B vezes A, produto tensorial e comutativo. Então vamos botar esse aqui na frente e esse aqui atrás. Então, isso aqui vai, como se esse aqui fosse um alfa, um beta, esse aqui um beta. Então, a prescrição que o Young Tableau dá é o seguinte, eu